Gente, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento agora pela manhã à Polícia Federal no inquérito dos atos do dia 8 de janeiro. Quem tem mais informações para trazer pra gente é o Bruno Pinheiro, que já está conectado. Como é que está sendo esse depoimento aí, Bruno? Já tem informação? Olha, Paulo, 1h que esse depoimento iniciou aqui na sede da Polícia Federal, na capital federal. Jair Bolsonaro chegou por volta de 8h45 da manhã. Essa é a imagem exata do momento que ele entra com os seus advogados aqui na sede da Polícia Federal. Após retornar de Orlando, nos Estados Unidos, essa é a segunda vez que ele vem e a expectativa é que seja um depoimento de mais de 2 horas, um longo depoimento. Só para a gente entender rapidamente por qual motivo ele acabou sendo intimado novamente, sendo convidado a ser ouvido. Após os atos do 8 de janeiro, ele usou as redes sociais e chegou a compartilhar um vídeo. O Ministério Público entendeu que ele estava incitando, ajudando, apoiando realmente os atos do 8 de janeiro aqui na capital federal. Vale ressaltar que Jair Bolsonaro e Anderson Torres, ex-ministro, estavam em Orlando, nos Estados Unidos, na época que tudo aconteceu aqui na capital federal. As minhas informações que eu apurei hoje na parte da manhã, que os seus advogados e também Jair Bolsonaro vão utilizar durante essa oitiva, que Jair Bolsonaro estava em Orlando no 8 de janeiro, estava longe de qualquer manifestação, não estava no acampamento, não foi no acampamento, e que após as eleições lá no segundo turno, Jair Bolsonaro ficou doente e ficou recluso lá na residência oficial no Alvorada. E conforme ele ficou recluso, não tinha nenhum tipo de contato com os seus apoiadores, nem mesmo com alguns aliados, e de forma alguma ele incentivou esses atos aqui na capital federal. E que até mesmo ele também não utilizou as redes sociais incentivando, até mesmo aquelas imagens ao vivo, uma live que era de rotina na quinta-feira, não aconteceu durante essa reta final do ano que ele ficou recluso lá na residência oficial. Esse vídeo que ele compartilhou nas redes sociais, horas após essa invasão do 8 de janeiro, era justamente levantando novamente uma dúvida sobre o sistema eleitoral, algo que Jair Bolsonaro acabou utilizando diversas vezes as redes sociais, realizou inclusive uma reunião lá na residência oficial com os embaixadores e voltou a falar sobre as urnas. Então, algumas respostas que Jair Bolsonaro vai utilizar durante essa oitiva que já está em andamento aqui na sede da Polícia Federal. Ele está sendo ouvido no mesmo inquérito do 8 de janeiro que o G. Dias, ex-chefe do GSI do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, já foi ouvido na semana anterior. A gente vai aguardar se vai finalizar, de olho aqui após essa oitiva na sede da Polícia Federal, com a segurança reforçada no entorno, inclusive. Perfeito, Brunão, obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro acompanhando então o depoimento de Jair Bolsonaro agora de manhã à Polícia Federal. Obrigado, Bruno. Turma, bom dia. Bom dia, Antônia. Bom dia, Mano. Nosso querido Luquinhas Pavanato. Mano, começo por você, buscando entender o seguinte: você acredita que o Bolsonaro é autor intelectual dos atos de 8 de janeiro? Vamos lá, Paulo. Bom dia para todo mundo. Como eu sempre gosto de dizer, a gente precisa fazer uma diferenciação entre a responsabilidade criminal, que eu não sei se pode ser caracterizada, e a responsabilidade política, que aí eu não tenho dúvidas de que o grande responsável político pelos atos do dia 8 de janeiro é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ele não incentivou o 8 de janeiro... Vamos lá, o que é incentivar? O 8 de janeiro não surgiu no vácuo, não caiu do céu, não foi geração espontânea, não foi algo que simplesmente brotou. Foi resultado de uma pregação radicalizada ao longo do tempo, sistemática. A gente precisa lembrar que Jair Bolsonaro, inclusive antes de se tornar presidente, quando era deputado federal, como era a decoração do gabinete dele como deputado federal? Você lembra como era a decoração? Tinham quadros de quem? Dos ex-ditadores militares do Brasil. O que isso tem a ver com os atos do dia 8 de janeiro? O que eu estou dizendo é, consistentemente, ao longo de sua carreira, Bolsonaro defendeu um regime autoritário.
defendeu, quando presidente da República, um enfrentamento completamente insano às instituições. Disse, como presidente, que a eleição que ele mesmo venceu em 2018 teria sido fraudada. Palavras do próprio Bolsonaro, sem em nenhum momento trazer qualquer indício, qualquer mínima evidência de que faria algum sentido aquela afirmação. Deslegitimar uma eleição onde ele mesmo foi o vencedor, algo completamente sem sentido. Por que Bolsonaro fazia aquilo? Porque se tratava de um projeto político de atacar a credibilidade das instituições de uma forma irresponsável. Até porque de um presidente da República, no caso de qualquer tipo de falha nas instituições, o que se espera é a liderança política efetiva de propor melhorias. Nenhum sistema político é perfeito, porque a humanidade é sempre imperfeita. Sim. O que se espera de líderes políticos é que proponham a melhoria. O que Bolsonaro fazia como presidente incitava a desconfiança das instituições. Essa pregação que foi radicalizando os seus seguidores para que não acreditassem que haveria caminho possível pela via institucional, preparando o terreno para... Ou seja, para você ele é responsável. Do ponto de vista político, eu não tenho a menor dúvida. E para você, Pavanato? Para mim, existe muito mais responsabilidade por parte de setores do judiciário e de A2. A câmera 2, meu querido. Aliás, a câmera 2 não, Pavanato. Ao lado da câmera 2, nós temos uma câmera que te enquadra perfeitamente, entendi, querido. Pode seguir com o seu comentário. Para mim, o judiciário tem muito mais responsabilidade pelo que ocorreu do que o próprio Bolsonaro. Quando você vê durante a eleição, diversas vezes, o poder público agindo com parcialidade, isso incita nas pessoas e gera nas pessoas a desconfiança. Agora você vai dizer que porque o Bolsonaro já falou bobagens no passado, porque ele já teve convicções no passado que não eram das melhores convicções, ele é o responsável pelo 8 de janeiro? É dar um salto longo demais. Ele em momento nenhum incentivou os atos em si. Você pode discordar do que ele fala, você pode discordar até mesmo dos questionamentos. Mas aí que tá, você mesmo disse que as instituições, não existe sistema político perfeito. Se não existe sistema político perfeito, as instituições, elas podem ser questionadas, elas podem ser avaliadas e você pode ter certa desconfiança. O ceticismo faz parte da atividade política. O que você não pode é dizer e incitar as pessoas contra essas instituições e pregar golpe. Por que isso não Bolsonaro aconteceu? Dizia que as eleições de 2018, que ele venceu, foram fraudadas? Porque ele acreditava, ele pode acreditar sim. Agora você quer determinar o que ele acredita ou não acredita? Se ele acreditava que as eleições que ele ganhou foram fraudadas, a postura moralmente... O mínimo que se espera de coerência é que ele renunciasse ao cargo. Mas a questão que está se julgando aqui não é essa. A questão que se está julgando aqui é se ele é responsável pelo 8 de janeiro. Sim, e o meu ele ponto não é responsável. Em nenhum momento ele incitou a invasão, em nenhum momento ele incitou violência. Uma desconfiança completamente desmedida contra as instituições. Não há nenhum indício. E a parcialidade do judiciário não teve responsabilidade nisso? Dizer que houve qualquer tipo de fraude nas eleições de 2018 e de 2022. Você está dizendo que o Pavanato é um terra plana, basicamente é isso. Você concorda que as eleições de 2018 foram fraudadas? Não acredito que foram fraudadas. O ponto é... Mas Bolsonaro pregava isso. Não, você não tem como fazer a ligação dele com os atos de 8 de janeiro. Você não tem, você tem que dar um salto. Não é um salto. Você acha que a parcialidade da justiça durante a eleição não contribuiu para isso? Que parcialidade da justiça? Como não teve parcialidade? Só posts de um lado saíam do ar. Só posts de um lado saíam do ar. Peraí, só um minuto, queridos. Deixa eu chamar um pouco a voz da razão. Eu gosto muito de ouvir uma pessoa de centro, equilibrada, uma pessoa sensata. Por favor, Antônia. Bom dia, meninos. Bom dia. Ai, eu adoro. Deixa eu contar uma coisinha para você. Eu tô mal-humorado porque a parte de cima da casa tá sem internet. E aí eu tive que descer aqui e arrumar um cenário rápido. Eu acho o seguinte, que ele não é o responsável por isso tudo que aconteceu. Porém, em alguns momentos houve uma espécie de... Ele alimentou, não a baderna. Ele não alimentou a baderna, mas ele se sentia alimentado com aquela gente toda em frente ao Congresso, gritando o nome dele e não aceitando o resultado das eleições, seja lá por qual motivo. Né? Fato é,
o Lula foi eleito. Se é discordância das urnas, se realmente foi... enfim, eu não estou aqui para me prejudicar e muito menos prejudicar o meu canal. De todo modo, uma coisa que me incomodou muito no Bolsonaro foi, ele alimentou, ele descia várias vezes, ele teve a oportunidade de dizer, vão para suas casas, em 2026 estarei de volta. E ele não fez isso e acabou dando no que deu, tá? Mas as imagens estão aí para provar que tem muita coisa errada, que o governo atual também colaborou para aquilo. Não sou eu que estou dizendo, são as imagens que mostram. Então está todo mundo errado, ao meu ver. Você vê o que é uma posição de centro equilibrada, sensata. Eu gosto muito de ouvir. Né? Antônio. Hoje a Antônia tá quase um Ganesha. Não, eu gosto. Assim, ela tá zen. Agora, tá nesse caso específico, o Pavanato ficou isolado. Como é que você está se sentindo, meu querido Pavanato? Cara, eu só acho o seguinte, acho que as pessoas estão tentando atribuir responsabilidade ao Bolsonaro por atos violentos. Só que durante todas essas manifestações que ocorreram, logo no começo teve a greve dos caminhoneiros, que pararam as ruas, não deixavam que nada andasse. E qual foi a postura do Bolsonaro? Ele se posicionou e pediu para que as pessoas desobstruíssem as vias, para que as manifestações fossem pacíficas. Agora ele vai querer inviabilizar a liberdade do cidadão de se manifestar. Ele deveria ter feito com pessoas que estavam acampadas em frente a quartéis, pedindo, o que tem de por violência favor, nisso? É totalmente diferente. Pedir para as Forças Armadas você não está obstruindo vias, você não está impedindo o direito de ir e vir, a pessoa tem o direito. Violento. A pessoa tem o direito de manifestar por mais que você discorde. Você não é contra a censura? Eu sou contra. Agora você está dizendo que as pessoas, se você não concorda, elas não podem se manifestar? Pavanato, as pessoas podem falar de suas casas, podem dizer, estou muito triste com esse resultado eleitoral, tem todo o direito disso. O que não tem direito é de se articularem politicamente, se juntarem, acamparem em frente a quartéis, pedindo forças armadas, pelo amor de Deus, salvem o Brasil, porque eu não gostei de um resultado eleitoral. Você é capaz de afirmar que mas todo até mundo ontem que todo mundo participa... Forças Armadas salvem. Eu não estou entendendo mais nada. Eu queria que... até ontem estava todo mundo dizendo que isso foi armado pela própria esquerda. E aí, mano? Não, Fê, eu sempre disse que isso... Eu acho que isso é um terraplanismo. Uma coisa, como a Antônia falou, se há algum tipo de facilitação por parte do governo, se houve falha na segurança, isso tem que ser apurado, responsabilizado, isso é grave. Mas isso em nada altera o fato de que bolsonaristas radicalizados, abandonados por um silêncio cúmplice do ex-presidente Jair Bolsonaro, passaram meses acampados em frente a quartéis, pedindo golpe de Estado, e invadiram os 3 prédios da República. Não foi só o Palácio do Planalto, onde estava o governo do PT. Foi também o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Mas as instituições brasileiras deixaram chegar nesse ponto também, né? Se a gente for analisar ao longo aí do período no sentido de que deveriam, por exemplo, ter desarmado... Por exemplo, as pessoas ficaram acampadas ali durante quanto tempo? Sei lá, meses? Meses. Mas e aí, então tava pacífico. E quem era o presidente da República nesse contexto, que deveria ter mobilizado... Mas não existe apenas presidente da República nesse caso. Você tem Supremo, tem Legislativo. Eu me lembro muito bem, a época o Legislativo calado em relação a isso. Ninguém falava nada, ninguém fazia nada. O que é um absurdo também. Então... O que você acha que tinha que fazer? As pessoas estão pacificamente se manifestando, tem que ir lá e tirar a força? O líder dessas pessoas... Tem que ir lá e tirar a força? O líder político dessas pessoas tem que dizer com clareza: pessoal, aceitem o resultado das eleições, eu também estou puto, mas o momento é de voltar para casa e articularmos uma oposição. É isso que se espera de um líder político responsável. Ele fez o que ele devia fazer, ele falou, sejam pacíficos, respeitem a ordem, não tirem o direito de ir e vir. Quem não foi pacífico deve ser responsabilizado. O negócio é que a justiça no Brasil pende só para um lado. Ele não fez o que devia fazer. De um líder político se espera liderança. Ele se omitiu, ficou em silêncio, viajou para fora do país, sequer passou a faixa. Ele tinha que dizer, não manifestem a sua indignação. Era isso que ele tinha que dizer. Não, ele deveria canalizar a indignação das pessoas para um caminho saudável e não para um caminho alucinado, como a gente viu no dia 8 de janeiro. Pavanato, e essa estratégia dele, obviamente que todos têm o direito ao silêncio num depoimento, mas eu quero entender a estratégia por parte da defesa. É bom para ele ficar em silêncio nesse caso? Mas ele vai ficar em silêncio quando fugirem do assunto, né? Em relação ao tema, ele já disse que não tem problema nenhum em responder, até porque ele não tem nada a ver. Ele disse que só quer falar de uma coisa específica.
O assunto, um post não está isolado. Como o 8 de janeiro não caiu de paraquedas do céu, não brotou como em geração espontânea, há um conjunto de fatos e há um processo político que precisa ser analisado, que leva até o 8 de janeiro. O Bolsonaro, quando escolhe ficar em silêncio, está dizendo que, olha, eu acho que eu vou me complicar se eu falar, não então eu vou ficar calado. Ele tem que falar para a justiça sobre aquilo que é o tema do depoimento. E o tema Por que ele vai fugir do tema? Como as pessoas se tornaram radicalizadas, acamparam em quartel e depois invadiram os prédios da República. Esse é o tema. Bolsonaro não teve nada a ver com os atos do dia 8, com a invasão do dia 8. Então, você acha e ele não tem medo de esclarecer a justiça. Tanto é que ele compareceu lá tranquilamente, sem problema nenhum. Se estivesse devendo, não teria nem voltado ao Brasil. Voltou porque não tem nada a temer. Voltou porque agiu certo. Quando as pessoas radicalizadas usaram de violência, interferiram nas vias públicas, ele pediu para que desobstruíssem. Ele orientou para que fossem pacíficas. Aí você vai dizer que ele é responsável por uma invasão. Você agora concordou que as pessoas estavam radicalizadas. Como elas se radicalizaram? Muita gente ficou com raiva. Como esse processo aconteceu? Muita gente ficou... Como foi esse processo aconteceu político? O processo de impeachment, que as pessoas ficaram com raiva e foram para as ruas? É espontâneo, é orgânico. Você vê um cara que não deveria estar na presidência assumindo a presidência, é indignante. As pessoas manifestam a indignação delas, isso é legítimo. Claro que é. Você vai dizer que todo mundo que estava na rua era golpista? Não era. O que a gente precisa fazer agora, cá entre nós aqui, falando para todo mundo que está nos ouvindo, é o seguinte: o Brasil precisa compreender a sua indignação. E uma coisa que eu acho que a nossa parcela da população, da qual a gente dialoga todo santo dia, errou, é que ela errou o caminho. Exato. Certo? Mas a indignação, ela é legítima, sim. Há um movimento muito forte na sociedade de um segmento significativo da população que, de alguma forma, olha para tudo o que aconteceu e fala: não é possível que a gente tenha regredido a esse nível. Exato. E outra, o que eu acho errado nessa história é o seguinte: não há um culpado específico no cenário político brasileiro. Há culpados. O Bolsonaro, ele é uma parte disso. Com ele, certeza. sem sombra de dúvidas, cometeu inúmeros erros ao longo do processo e vai responder por isso. Agora, a política brasileira está toda errada. Toda errada. A construção política está toda errada. Eu não isento. A parte legislativa brasileira, a parte do judiciário brasileiro, está tudo errado. Eu concordo. Eu não isento o Bolsonaro. E essa indignação ela surgiu daí, Fê. Também. Eu não isento o Bolsonaro de absolutamente, quer dizer, de algumas coisas eu acho que ele realmente isenta. Obviamente que ele teve culpa de muitas coisas também, né? Mas simplesmente querer jogar o cara como um boi de piranha numa história, sabe, para que ele seja... Porque sozinho, ele está completamente sozinho, para que ele seja literalmente comido, sabe? E foi o que você disse. Essa conspiração, ela não foi sozinha. Né? Tudo isso que aconteceu, não foi o Bolsonaro que promoveu isso. Não, eu acho que o Bolsonaro é engraçado tem porque as culpa, pessoas querem... Não, ele pode ter uma parcela de culpa, sim, mas sozinho ele não fez. Ou então ele não é o responsável por tudo isso. Bolsonaro é fruto de um problema endêmico dentro do sistema político brasileiro. Isso eu concordo. Só existe Bolsonaro hoje porque lá atrás erraram. Exato. Claro, o sistema político inteiro falhou. Mas é óbvio, quando ele vem e começa a gritar por uma direita no Brasil que não existia, até porque nunca existiu uma direita, e vamos dar uma palmatória, olha como a esquerda é organizada. A esquerda é organizadérrima. A gente não pode tirar esse mérito deles. Não pode. Mas até então, não existia uma direita responsável no Brasil. E não existe. A partir do momento que não existia, todo mundo foi enfiando o pé pelas mãos, achando que estava fazendo da melhor forma. Olha o que aconteceu. Agora, eu acho que tem que ter realmente uma oposição inteligente, realmente um representante dessa direita, que seja Bolsonaro, Tarcísio, seja lá quem for. Mas precisa. Porque você não pode simplesmente fazer política com um lado só, de uma forma extremamente partidária. Você tem que ter o outro lado, principalmente para que você possa compartilhar e para que você possa divergir. Viu, Felipe, mas é importante ressaltar que enquanto o Bolsonaro era presidente, não houve nenhuma invasão de prédio público. Agora, enquanto o Lula era presidente, houve invasão de prédio público. Houve prevaricação. Ele sim é responsável, não só politicamente, é responsável penalmente. Tem que ser investigado, tem que ser apurado a situação, porque o governo prevaricou. Você tem vídeos mostrando quem era o real responsável. Agora ficam falando: nossa, o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, não estava nem aqui, nem estava falando em público, estava ali com o seu período de luto,
na tranquilidade dele, ele é o responsável pela segurança que falhou do governo Lula. O período de luto dele esticou um pouquinho. Coitadinho, né? Ele fica sendo infantilizado. Bolsonaro é um adulto, gente. Bolsonaro é um político. Bolsonaro tem uma carreira política. Ele não pode perder a eleição inteira. E se resguardar, senão ele é infantil. Todo político que perde eleição e está no cargo de chefe de Estado tem obrigações a cumprir. Precisa no passar. Dia 8 de janeiro ele não estava mais. Precisa passar a faixa. Ele não nem precisa nem passar. Isso A fez. Antônia não gostou. Eu não passaria. O Bolsonaro ficou em silêncio. Lula é indigno da faixa. Cadê a Antônia? O Mari, Mas o coloca a povo Antônia brasileiro aqui pra mim. elegeu ele. Quem? O povo? Mas o povo... Ô, Antônia, você não gostou aquela época que o Bolsonaro ficou em silêncio, né? Claro que não. Claro que não. Ele quando tinha que fazer silêncio, ele falava. E quando ele tinha que falar, ele fez silêncio. E o silêncio, eu aprendi que quem cala consente. Então, ele teve a oportunidade de descer, falar com aquele povo que estava lá acampado, famílias, senhoras, crianças, e falar: olhem, voltem para suas casas, vamos seguir nossas vidas, ficar de olho nesse período dos 4 anos, me ajudem quando necessário for, e em 2026 eu estarei de volta. Mas não fazer silêncio para acabar como acabou, porque a coisa que mais incomodava o Lula era aquele povo gritando o nome do Bolsonaro, e a gente sabia que quando eles entrassem, providências seriam tomadas, e o resto, o país inteiro e o mundo já viu o que aconteceu, não precisa que eu repetir, né? Muito bem, então, queridos. é minha opinião.